Assim que chegar no Senado Federal, será designado um relator e nós colocaremos no plenário do Senado, dentro do prazo de caducidade da medida provisória, como a gente faz em relação a todas as medidas provisórias, o respeito ao Executivo de ter apreciado, aprovando ou rejeitando, mas de ter apreciado a medida provisória. E esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, eu sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora ao vivo com o deputado federal João Roma, que é relator do texto na Câmara. Deputado, bom dia. Queria pedir ao senhor que fizesse uma avaliação do resultado. Foi uma votação apartidária, né? Me parece que há uma espécie de consenso entre o mundo político aí em Brasília, que há um conjunto importante de brasileiros que vão precisar dessa ajuda por algum tempo, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, é exatamente isso. É um tema que não divide oposição de situação. Não se trata de uma apreciação de apoiadores do presidente Bolsonaro ou não. O que se vê nessa matéria, com a aprovação da medida assinada pelo presidente Bolsonaro, é justamente um ganho para a sociedade, em especial para os brasileiros mais necessitados. No ano passado, quando instituímos o Auxílio Brasil, nós conseguimos zerar a fila e melhorar os benefícios sociais. O governo do presidente Bolsonaro conseguiu triplicar os valores do programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil veio para melhorar o então Bolsa Família. E hoje ele vai além da rede de proteção social para propor uma transformação social. Esse benefício extraordinário, que ontem tornou-se permanente com a aprovação da Câmara e agora vai ser apreciado pelo Senado, ele vai nessa conquista por quê? Até então, por questões legais, ele estava estendido apenas até dezembro do ano de 2022. E ontem, após a aprovação de um mecanismo que na PEC dos precatórios viabilizou esses benefícios para os mais vulneráveis, uma vez implantados, poderem se tornar permanentes. E, como a votação demonstra, 418 deputados, apenas 7 deputados que votaram contra, mas você fica com a clareza que todos abraçaram, né, o fortalecimento dos programas sociais para a população mais necessitada em nosso Brasil. Deputado, a inflação está muito alta, né? A tendência de que continue assim, um pouco mais, um pouco menos. Um botijão de gás está consumindo mais ou menos 10% do salário mínimo. Como é que o senhor avalia a necessidade de reavaliação permanente desse valor? No texto, acho que não foi colocada nenhuma indexação, né, de atualização do valor anualmente. Essa discussão vai ser feita a partir de quais critérios, deputado? Olha, mesmo sem a estipulação legal, o presidente Bolsonaro ele deu o reajuste inflacionário do programa logo na implantação do Auxílio Brasil. Você recorda que o ticket médio era R$ 189, passou para R$ 222, mas junto com isso veio esse benefício extraordinário. O benefício extraordinário faz com que todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, nenhuma delas ganhe menos de R$ 400. O que se viu de grande ajuda para os mais necessitados, em especial no momento de saída de uma crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19. Mas, para além disso, muitos outros benefícios foram estendidos à nossa população. O governo federal não falhou nesse momento. Criou-se também o Auxílio Gás, que leva R$ 52, que faz toda a diferença na hora de uma mãe de família comprar o botijão. Criou-se também o desconto na conta de luz para todas as famílias que estão no CadÚnico, que vai para além de 20 milhões de famílias. E esses descontos chegam até 65% da conta de luz dessas pessoas. Os telespectadores que são do Cadastro Único que estão me ouvindo, verificam a sua conta de luz e vê se não tem lá o desconto concedido automaticamente pelo governo federal. São muitas ações para que essa população não seja tão afetada com essas medidas que geralmente punem muito mais as pessoas que estão nessa camada da sociedade. Diferente de outros países, inclusive com a economia mais consolidada que o Brasil, como Inglaterra, França, aqui não tivemos desabastecimento. E com esses programas sociais, o governo federal fez sua parte para ajudar esses pais e mães de família que muitas vezes estiveram impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de seus filhos. Deputado, a Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília.
Oi, tudo bem, deputado, ex-ministro da Cidadania, né? A gente chama de ministro porque é a liturgia aqui de Brasília. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Levando em consideração a ascensão, a transformação social e o equilíbrio também de uma política pública, o senhor acha que R$400 era o valor ideal ou este benefício do Auxílio Brasil poderia pagar mais? As famílias carentes necessitariam até de mais do que R$400? Bom dia, Basília. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha, todos nós temos interesse de ampliar os recursos destinados à população mais necessitada. O governo Bolsonaro conseguiu triplicar os recursos destinados ao programa de transferência de renda. Com essa medida, nós saímos de um ticket médio de R$ 189 para um mínimo de R$ 400. Lembrando que existem famílias hoje que, a depender das suas condicionantes, chegam a ganhar até R$ 2.000 no Auxílio Brasil. Então, é óbvio que o aumento desse ticket é o interesse tanto da oposição quanto da situação. Cabe lembrar sempre, quando desde o início da minha posse eu falei que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Nós devemos observar sempre, com responsabilidade fiscal, todos esses avanços. Nesse caso, ontem, o impedimento era primordialmente um impedimento legal, pois como estamos no ano eleitoral, qualquer aumento, mesmo que se fosse de R$1 dentro desse benefício extraordinário, acarretaria na imposição do veto pelo presidente da República, sob pena dele ficar inelegível. Então, claro que queremos, né? Eu mesmo, você testemunhou, participei de vários entraves, de vários embates, inclusive, de forma muito franca, né, com a área econômica, para que a gente encontrasse uma solução que ampliasse os benefícios sociais, mas não triscasse no quesito da responsabilidade fiscal. Por que disso? Porque se você com isso gera um alvoroço do mercado, se você gera uma escalada inflacionária, você prejudica muito mais a camada mais pobre da população do que às vezes com algum benefício que você coloca. A cada passo que você estipula nisso aí, você precisa ter um programa abrangente. Hoje, por exemplo, nós conseguimos zerar a fila do programa social, que estava em 14 milhões e meio de brasileiros, hoje são mais de 18 milhões recebendo o mínimo de R$400 vinculados pelo Auxílio Brasil. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: durante muito tempo, nós acompanhamos uma discussão aí em Brasília, na sociedade também, sobre programas de transferência de renda, né? Críticos, por exemplo, diziam aquela célebre frase, né? Não dá para dar o peixe, tem de ensinar a pescar. Outros entendiam que o programa de transferência de renda podia criar uma cidadã ou um cidadão preguiçosos, como se alguém fosse se conformar com R$180 por mês, né? Tá bom, vou deitar na rede e não vou procurar um trabalho. Essa votação de ontem, acachapante, né, por imensa maioria, sepulta essa discussão sobre a necessidade de programa de transferência de renda por um bom tempo, dada a quantidade de miseráveis que nós temos aqui no Brasil? Cabe lembrar também que o Auxílio Brasil é uma mudança, inclusive, de postura do Estado brasileiro perante o cidadão mais necessitado. Não se trata apenas de um aumento do ticket médio ou de uma mudança de nomenclatura. O Auxílio Brasil veio para ofertar um programa social que, além da proteção social, ele promova também a transformação social, a emancipação do cidadão. No programa anterior, Bolsa Família, se uma família beneficiada do programa conseguisse um emprego com carteira assinada, ela perdia o benefício. Isso muitas vezes impunha a esse cidadão brasileiro que não quisesse assinar a carteira. Já hoje, no Auxílio Brasil, o cidadão é estimulado. Se a pessoa está no Auxílio Brasil e consegue um emprego com carteira assinada, ela tem a garantia de ficar por mais 2 anos recebendo o valor do Auxílio Brasil e ainda recebe mais um benefício extra de R$200, como forma de estimular aquela pessoa a superar a condição de pobreza. Isso é a prova que nós estamos avançando na política de transferência de renda para que ela seja, assim, um instrumento de transformação social. Conversamos com o deputado federal João Roma, relator na Câmara do texto que garante o Auxílio Brasil como um programa permanente com piso de R$400. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia ao senhor, até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Obrigado.